Como que foi quando você foi criar o seu podcast? Tipo, quando você tinha os 50 mil reais, sei lá, qual foi essa mudança? Ó, a gente parou lá em fevereiro, março, né? Tá, é bom. É legal isso, porque em março, mais ou menos, abril, março, surgiu a proposta de vender o canal por 50 mil reais. A maior proposta que chegou... inscritos? Tinha acabado de pegar 100 mil. 100 mil. Devia ter 130 mil, uma coisa assim. Tinha muita proposta de querer comprar o canal. Tinha gente chegando com 5 mil reais, e aí chegou um cara oferecendo 35 mil, a gente negociou e chegou em 50 mil, que era o que eu precisava. Eu achava que eu precisava. E aí, mano, nossa, nessa época foi foda. Eu penei pra, tipo assim, eu quase aceitei isso. Quase aceitei 50 mil. Porque eu não sabia qual que era o rumo do Cortes Podcast. Eu tava muito inseguro. Achava que ia acabar a qualquer momento. Eu tava com 2 strikes no canal. Então a qualquer momento eu achava que ia acabar isso tudo. E nessa época eu não tava mais dando 15 conto por mês. Tava dando 7,5, 8. Cada mês. Reais, hein, galera? Reais. Então eu tava bem inseguro essa época. Eu falei assim, mano, se eu vender esse canal, eu posso alugar um lugar e começar meu projeto que eu sempre quis fazer. E eu vou a cenoura no cu de novo, mas é isso que eu sempre quis. Aí eu tenho que falar aqui do Flávio Augusto, que ele tem um livro de ponto de inflexão, né? Acho que é isso. Que ele fala sobre esses pontos de que, mano, a adesão que você tomar ali pode mudar totalmente o rumo da sua história. E aí o Caio, que você conhece, o Caio é um cara que trabalha comigo também, que ele cuida mais da nossa parte de curso, de lançamento, de tráfego e tal. Ele me deu esse livro de presente. Eu peguei o livro, falei assim, não quero ler, vou pesquisar o vídeo no YouTube dele falando sobre isso. Aí eu pesquisei sobre ponto de inflexão no YouTube, ele falando sobre, eu entendi que eu tava ali. E aí nesse mesmo vídeo que eu tava vendo sobre ponto de inflexão, que ele mesmo falando, ele falou sobre equity. E aí, tipo, aquilo ficou na minha orelha, uma pulga na minha orelha, tipo, pulga atrás da orelha, né? Esse Cortes Podcast é como se fosse uma empresa, que agora tem um funcionário, né? Porque eu só tinha um. É possível que no futuro isso vai valer muito mais. Daqui a alguns meses isso vai valer ainda mais, tá ligado? Eu não vendi o canal, foi muito difícil essa decisão. Parece que foi besteira, mas na época, tipo, eu tava muito pirado nisso. Eu falei, mano, e se amanhã eu posso tomar um strike e o canal acabar, tá ligado? Eu tomei essa decisão de não vender o canal. E no mês seguinte que eu fiz isso, o canal foi 100 mil. A primeira vez que o canal foi 100 mil. Ponto de flexão. Só que, e pensa, se você tivesse aceito, você pegar 50 mil, e aí que vem a parte de... Eu ia ter me fudido. E aí, tipo assim, o ponto de flexão não é pra cima, ele é pra baixo. Exatamente. Porque isso acontece. Exatamente. Eu ia ter me fudido grande. Eu ia pegar 50 mil, ia ter que alugar um outro lugar, que ia ser um lugar muito menor do que eu tenho hoje, muito pior. Ia ter que pegar esses 50 mil e tipo, ia ter que sobrar um caixa pra pagar aluguel, que eu não ia ter mais dinheiro entrando. Eu, na minha cabeça, eu colocava assim, eu preciso de 3 meses pra fazer o podcast dar certo. E aí eu falava assim, eu preciso de 3 meses de aluguel guardado, de contas guardadas e tal, fora o dinheiro do equipamento. Só que aí deu que só de equipamento eu gastei próximo dos 70 mil. Quando bateu esse 100 mil na conta, a primeira coisa que eu fiz foi já comprar tudo. Comprei equipamento e tal e deu, tipo, coisa de, acho que deu 64 mil, uma coisa assim. Comprei tudo aqui no Brasil. É muito, muito caro. Tudo aqui é muito caro de tecnologia, assim, de câmera. Eu não tinha nada que eu poderia usar. Comprar tudo do zero. Comprei tudo do melhor também. Tem isso. Eu queria que fossem os melhores. E aí, nesse mais ou menos ali, pro meio do ano, junho, julho, a gente foi pra conhecer essa nova casa, né? Esse apartamento, que é um apartamento muito legal e que era o que eu precisava. Eu precisava de uma sala grande pra fazer o podcast. E aí, a gente foi visitar esse lugar, ficou apaixonado. Era muito mais caro do que a gente esperava. Era, tipo assim, a gente tava querendo coisa de 3,5 e o apartamento era 7. Aí, só que a gente ficou muito apaixonado. Eu falei assim, não, vai ter que ser esse lugar. E aí, tomaram uma decisão. Fomos com 2 meses de aluguel guardado. E aí o canal do Cortes Podcast tinha que dar certo. Nesse meio do ano, assim, teve 2 meses que o canal Cortes Podcast deu mais uma grana, tá? Deu 50 mil. Sem spoiler que a gente vai saber no final. Foi mal. Então deu uma grana. Depois eu falei assim, tá, agora eu tenho meu lugar, vou fazer o podcast. Aí o podcast em 1 mês e meio monetizou também. Deu uma grana também. E eu esperava que, tipo, o podcast ia dar certo em 3 meses. Deu certo em 1 mês e meio, tá ligado? Porque já o primeiro mês já deu mais que $3 mil, que foi o Cortes Podcast. Então vocês vão ver tudo isso. Vocês vão ver. Loucura, mano. Então esse é um resumo, assim, da linha do tempo. Do como que foi, da ideia do Cortes Podcast